Fala galera que se liga aqui no Mestres da História. Bom, inicialmente eu quero agradecer todo mundo que está se inscrevendo no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, o que você está esperando aí, meu amiguinho? Se inscreva no nosso canal para ficar atualizado com as nossas videoaulas de história, para te auxiliar no seu estudo na escola, para te auxiliar nos vestibulares, no Enem. A gente vai fazer uma série de videoaulas ao longo desse ano. E hoje eu trago para você uma aula toda especial, onde a gente vai falar sobre os temas essenciais, que são aqueles, digamos assim, campeões de ocorrência nas provas, nos exames vestibulares pelo Brasil, nos principais vestibulares que são realizados no Brasil, na Unicamp, na FUVEST, na VUNESP, por aí vai. Então a gente vai falar sobre esses temas essenciais, que são as temáticas fundamentais que têm que fazer parte do estudo de todo aluno disciplinado, pessoal. A gente vai começar falando sobre antiguidade clássica. Vejam só vocês. Quando nós falamos de antiguidade clássica, evidentemente, estamos nos referindo a Grécia e Roma. Professor, por que razão Grécia e Roma são consideradas civilizações clássicas? Ora, porque foram essas duas civilizações que justamente contribuíram para a formação cultural do mundo ocidental. É por essa razão que são chamadas civilizações clássicas. Então fazem parte da chamada antiguidade clássica, Grécia e Roma, que deixaram grandes legados para a civilização ocidental. A gente pode analisar, por exemplo, quando falamos de Grécia Antiga, quando falamos de Atenas, por exemplo, que foi uma das principais cidades-estado da Grécia Antiga, nos legou, por exemplo, o teatro, a filosofia, vários avanços nas ciências, por exemplo, na matemática, na arquitetura, escultura. A gente tem a principal contribuição ateniense, sem dúvida, foi a criação da democracia, pessoal. A democracia que era toda a característica de Atenas. A democracia que era excludente, como a gente já falou em aulas anteriores. Então, um aspecto bem interessante para potencializar o seu estudo é fazer uma espécie de paralelismo, uma espécie de comparação entre a democracia que vigorou em Atenas, uma democracia elitista, excludente, com a democracia atual. Quem era considerado cidadão em Atenas antiga? E quem é considerado cidadão nos dias de hoje? Você fazendo essa comparação, com certeza vai potencializar ainda mais a sua aprendizagem. Mas a gente tem também, além da Grécia Antiga, onde tivemos o desenvolvimento de diversas cidades-estado, Atenas, que se notabilizou pela democracia, pela filosofia, Esparta, que ficou célebre pela característica militarista, Tebas, Corinto, Mileto e tantas outras cidades-estado da Grécia Antiga. Nós tivemos também Roma, pessoal. Roma também faz parte da chamada Antiguidade Clássica. E Roma também deixou uma série de contribuições para as civilizações posteriores. Por exemplo, senhoras e senhores, nós temos as instituições políticas romanas, que muitas delas existem até os dias de hoje. Olha, as assembleias que tínhamos lá em Roma, Assembleia Centurial, Assembleia Curiata. Bom, nós temos hoje assembleias também, que são formadas pelos deputados, Assembleia Legislativa, não é? Temos Câmara dos Vereadores. De certa forma, nós temos aí uma influência cultural política de Roma. As instituições como o Senado que era a principal instituição de poder em Roma, existe até os dias atuais. Então essas instituições políticas são bastante importantes. Outro aspecto aí, gente, as conquistas romanas. A gente sabe que Roma teve 3 fases em sua história. Ao longo da história romana tivemos 3 fases. A fase da monarquia,
A segunda fase é da República e a terceira fase é do Império Romano. Justamente durante a fase da República é que aconteceu o processo de expansionismo militar romano, as conquistas territoriais que trouxeram um grande fluxo de riquezas para Roma, que trouxeram escravos, milhões de escravos para Roma, que Roma tornou-se uma potência depois que derrotou Cartago nas famosas guerras púnicas. Roma se tornou uma grande potência hegemônica na região do Mar Mediterrâneo, não por acaso chamado de Mare Nostrum, nosso mar, pelos romanos. Uma série de consequências em razão dessas conquistas militares. Tivemos também, durante a fase do Império Romano, a formação e consolidação do cristianismo. Surgiu uma nova religião. Os seguidores de Cristo que vão levar até Roma a Boa Nova e vão, aos poucos, conseguir formar essa religião que, diga-se de passagem, a princípio foi muito perseguida. Os cristãos não veneravam o caráter divino do imperador romano, então por isso foram muito perseguidos. Então houve muita perseguição aos cristãos, muitos deles atirados na arena para serem devorados por feras, ou para serem crucificados, ou para serem queimados vivos. Enfim, uma série de suplícios passaram os cristãos no início da formação dessa nova religião, que no final do Império Romano já era a religião oficial de Roma. Então você vê, tem uma série de aspectos importantíssimos para estudar sobre a chamada Antiguidade Clássica. Mas nós temos também outros temas importantíssimos para você conferir. Um deles eu já trago agora, já está aí na sua lousa. Feudalismo, pessoal. Modo de produção feudal. Modo de produção que caracterizou a Idade Média, ou pelo menos boa parte da Idade Média, na Europa Ocidental. O que é importante você lembrar na sua revisão especial, se preparando para os vestibulares que vêm por aí? Lembrar, por exemplo, da estrutura econômica agrária. Lembra? A principal atividade econômica desenvolvida durante a maior parte da Idade Média, durante a fase em que predominou o feudalismo, era a agricultura. Então, tínhamos uma economia de base agrária. Outra característica importante, a sociedade era rigorosamente estamental. O que significa isso, professor? Significa que praticamente, eu disse, praticamente inexistiam alterações sociais. Era uma sociedade marcada por imobilidade, pessoal, imobilidade social. Significa que no estamento que o indivíduo nascesse, provavelmente ele ia passar o resto da vida. Perfeito? Então tínhamos 3 estamentos. O primeiro estado formado pelo clero. O clero, então vamos até fazer uma pirâmide aqui, moçada, para ficar mais fácil para a gente ilustrar esse conteúdo. Então tínhamos o clero, formado pelos elementos ligados à Igreja Católica, dividido em baixo clero e alto clero, clero regular e clero secular. Tínhamos também a nobreza, pessoal, os senhores feudais, a nobreza feudal, os proprietários dos feudos, dessas grandes extensões de terra. Essas duas eram camadas sociais privilegiadas. E na base da pirâmide aqui, quem é que estavam? Estavam os camponeses, chamados de servos. Estavam sujeitos a um regime de exploração denominado servidão. Eles estavam presos da terra, olha eles aí, olha os servos trabalhando aí, pessoal, no cultivo da terra, olha eles semeando, plantando, cultivando, colhendo, sendo observado pelos nobres, os nobres que eram estamento privilegiado.
Então tínhamos oratori, ou seja, aqueles que oram, o clero. Belatori, ou seja, aqueles que guerreiam, os senhores feudais, a nobreza feudal. E os laboratori, ou seja, os que trabalham. A galera aqui, os camponeses, os servos, explorados, sujeitos a uma série de tributos que deveriam ser pagos. Corvéia, mão morta, talha, banalidade, tostão de Pedro, etc. Uma série de obrigações pagas pela população camponesa, que estava presa à terra em troca de proteção. Tínhamos também aí, moçada, uma política fragmentada. Como assim uma política fragmentada, professor Edenilson? É que naquela época, na Idade Média da Europa Ocidental, moçada, apesar de existir a figura do rei, o rei não tinha plenos poderes em suas mãos. O poder estava diluído, estava fragmentado entre os vários senhores feudais. Esses senhores feudais é que realmente exerciam o poder em seus domínios. Por isso que a gente fala de uma política extremamente fragmentada. O rei existia, mas não tinha o poder concentrado em suas mãos, porque esse poder estava dividido entre os seus vassalos, né, que eram os senhores feudais, autoridade em seus territórios. Então existiam lá as relações de suzerania e vassalagem. Suzerano, aquele que doa a terra. Vassalo, aquele que recebe. Então eles têm um compromisso de fidelidade e reciprocidade. Muitas vezes existiam, inclusive, vassalos de vassalos, para você ter uma ideia. E do ponto de vista cultural, qual era a instituição mais poderosa da Idade Média? A instituição mais rica, detentora de grandes extensões de terra, a grande senhora feudal da Europa, era a Igreja Católica Apostólica Romana, que, como dissemos, foi a principal instituição que sobrou do falido Império Romano e teve um grande predomínio, uma grande hegemonia política ao longo da Idade Média. E a Igreja Católica Apostólica Romana, pessoal, pregava o teocentrismo, ou seja, Deus no centro das atenções humanas. Lembrar também, pessoal, que ocorre no século XIV a crise do feudalismo, pessoal. O século XIV é o século de crise do feudalismo, por causa de vários fatores. A gente tem, por exemplo, guerras, a gente tem fome, também temos doenças, peste, além de revoltas. Então vamos explicar esses pontos aqui. As guerras são conflitos feudais que ocorrem na Europa Ocidental. A principal delas, a Guerra dos 100 Anos, travada entre 1337 e 1453, envolvendo França e Inglaterra, pessoal. Essa guerra vai ser um dos fatores que vão dinamitar a estrutura do feudalismo. Fome, ocasionada por queda na produção agrícola e pelo crescimento, pelo descompasso no crescimento demográfico, o crescimento populacional. Até porque a guerra também desarticulou a produção agrícola. Pestes, peste negra, pessoal, que assolou a Europa medieval e matou cerca de 1/3 da população europeia. Matou muita gente. E revoltas camponesas, como por exemplo as famosas Jacquerie, que aconteceram na França. Os camponeses revoltados com a humilhação, com os castigos, com as penalidades e principalmente com os tributos pesadíssimos que eles tinham que pagar. Então lembrar que o século XIV é o século de crise do feudalismo, que é uma espécie de transição para a Idade Moderna. Bom,
Outro tema importante para se revisar é essa aqui, pessoal. O tema das civilizações pré-colombianas. Civilizações pré-colombianas são aquelas que se desenvolveram no Novo Mundo, um continente que hoje nós conhecemos como América, antes da colonização europeia. Ou seja, antes da chegada dos europeus, espanhóis, portugueses, também ingleses, franceses, holandeses, que colonizaram o continente americano. Mas bem antes disso, nós tivemos o desenvolvimento de algumas importantes civilizações na América. As três principais que você tem que revisar aí, pessoal: astecas, incas e maias. Essas são as três grandes civilizações pré-colombianas que apresentaram um grande desenvolvimento cultural, como essas imagens que eu trago para vocês, para ilustrar a nossa aula. Eu gosto sempre de imagens para que você possa visualizar aquilo que está sendo ensinado. Por exemplo, as pirâmides construídas, os astecas construíram pirâmides, os próprios incas também construíram pirâmides, construíram estradas reais importantíssimas, construíram aquedutos, faziam canais de irrigação, ou seja, eles tinham conhecimentos tecnológicos importantes. A principal atividade econômica deles era a agricultura, mas eles tinham conhecimento de astronomia, eles tinham conhecimentos matemáticos. É importante mencionar isso, pessoal. O desenvolvimento cultural alcançado por essas civilizações, astecas, incas e maias. Lembrar também de aspectos ligados à economia, como eu falei para vocês, economia essencialmente agrícola, uma economia agrária, cultivo do milho, lembra lá, cultivo do milho, sociedade, uma sociedade também rigorosamente dividida, sociedade estamental, havendo uma pequena parcela de privilegiados e uma grande maioria de explorados. E a política, lembrar o aspecto político também, pessoal. De astecas e inca, uma política centralizada. Havia a figura do imperador. Olha lá o Montezuma, o último imperador asteca. Olha lá o Atahualpa, por exemplo, imperador inca. E os maias, por sua vez, também chamados de gregos da América, porque tinham uma política descentralizada, pessoal. Eles estavam organizados em cidades-estado. E outro aspecto, claro, é perceber o impacto da conquista espanhola, tanto sobre os astecas, com Francisco Pizarro, quanto, aliás, minto, a conquista dos astecas foi feita por Hernán Cortés. Esse sim, Hernán Cortés é o conquistador, o adelantado espanhol que destruiu o Império Azteca. Francisco Pizarro, por sua vez, destruiu o Império Inca. Perfeito? Então, lembrada do impacto da sangrenta conquista espanhola sobre esses poderosos impérios, Império Azteca e Império Inca. O Império Maia, a civilização maia já estava em decadência do início da colonização espanhola nesse território. Outro tema importante aqui, pessoal, falar sobre o antigo regime, falar sobre o absolutismo monárquico, o chamado Ancien Régime, ou Antigo Regime, que é o quê? Justamente o poder concentrado na figura do rei, pessoal. Poder concentrado aqui na coroa, no rei, então, que tinha esse poder todo concentrado em suas mãos. Esse processo vai acontecer no finalzinho da Idade Média, na transição para a Idade Moderna. É o momento histórico de formação dos estados nacionais modernos. Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra. Então a gente tem o principal exemplo quando se fala em absolutismo monárquico, é este camaradinho aqui que está na caricatura, moçada. Luís XIV,
o Rei Sol, aquele da célebre frase L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então a França é o principal Estado absolutista europeu. Professor, só teve absolutismo na França? Não, não foi isso que eu falei. São diversos tipos de absolutismo. Portugal, Espanha, França. A Inglaterra teve uma experiência absolutista durante a dinastia Tudor e durante a dinastia Stuart, não é isso? Perfeito, mas a França é o principal exemplo do absolutismo monárquico europeu. E Luís XIV, ei-lo aqui, apareceu a Margarida. Luís XIV, o principal representante do absolutismo francês, aquele que construiu o palácio gigantesco, o Palácio de Versalhes, para ser a sede do governo, mas não só para isso, para domesticar também a nobreza, é isso mesmo, porque a nobreza chegou a fazer algumas revoltas contra os reis, as chamadas frondas, mas Luís XIV, inteligentemente, vai domesticar essa nobreza, convidando-a para coabitar no luxuoso Palácio de Versailles. Oh, que maravilha! E o último rei absolutista francês foi justamente o Luís XVI, que era o rei da França, quando irrompeu a famosíssima Revolução Francesa, o processo revolucionário que vai de 1789 até 1799. Lembrar também, quando você estiver estudando o absolutismo monárquico, pessoal, estudar também aqueles importantes autores que fundamentavam o poder absoluto dos reis. Maquiavel, que na verdade é um autor renascentista, Maquiavel que escreveu O Príncipe, Il Principe, Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Importante, pessoal. O príncipe, o rei, tem que ser inteligente como a raposa, mas forte como o leão. Temos também Thomas Hobbes que escreveu Leviatã, O Homem é o Lobo do Homem. Jacques Bossuet e Jean Bodin, dois importantes filósofos franceses que escreveram sobre o direito divino dos reis. Isto é, que os reis eram sagrados pelas mãos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, meu querido. Direito divino dos reis. Então você que criticava o rei, você não estava falando mal do rei não, meu amigo. Você estava falando mal de Deus, porque o rei recebe o poder das mãos do rei. Esse era o blá blá blá, era o quas, era a cascata que jogava-se sobre a cabeça dos súditos para respeitar cegamente, evidentemente, as ordens do rei. Só que você sabe que existiram ideais contra tudo isso, contra o absolutismo, e esses ideais surgiram com a Revolução Francesa e contribuíram para a queda do antigo regime lá na França, pessoal. É importante mencionar que as ideias iluministas, as ideias pregadas por filósofos como Rousseau, como por exemplo também o Maquiavel, o próprio John Locke, filósofo, pai do liberalismo político, né? Tudo isso influenciou na Revolução Francesa, no processo revolucionário, que era um reflexo da própria crise política, dificuldades econômicas imensas e a própria característica da sociedade francesa da época, uma sociedade estamental dividida em três grandes blocos, 3 estamentos. O primeiro estado composto pelos elementos do clero, o segundo estado composto pelos indivíduos da nobreza e o terceiro estado que englobava a maioria esmagadora da população, formada por burgueses, trabalhadores urbanos, os chamados sans-culottes, artesãos,
trabalhadores rurais, servos, enfim, estava a galera toda, a massa toda da população no terceiro estado e sem direitos políticos e pagando pesados impostos. E no momento em que a França enfrentava uma terrível crise econômica, levou à ocorrência da Revolução Francesa, mais uma vez eu friso, influenciada por ideais iluministas, pessoal. Lembrar também que durante o processo revolucionário francês, nós tivemos a elaboração de um importante documento, um documento muito famoso, importante e que repercutiu no mundo inteiro, chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então não se esqueça, hein? Para sua revisãozinha de final de ano, não é revisa desde agora. Para sua revisão é importante verificar a Revolução Francesa, o processo revolucionário francês. Outro aspecto já para a gente analisar na nossa aula, colonização mercantilista, pessoal. Lembrar que o processo de colonização do Novo Mundo é a América. Lembrar que a colonização da América é um desdobramento, ou seja, é uma consequência direta do processo de expansão marítima e comercial, das grandes navegações, pessoal, que teve Portugal e Espanha como grandes pioneiros. Portugal foi o primeiro país a se lançar na conquista do Mar Oceano, do Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico. E a Espanha foi o primeiro a ter um grande resultado, quando em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo, conduzindo Santa Maria, Pinta e Ninha, atingiu a ilha de Guanahani, hoje Bahamas, aquela região ali do Caribe, supostamente chegando às Índias, na verdade ele estava chegando num outro continente. Este é o dito, aspas, descobrimento da América, que levou à divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. A porção leste do meridiano de Tordesilhas coube a Portugal, ao passo que a porção a oeste, a porção maior do território, ficou sendo possessão espanhola. Bom, vamos lembrar que essa colonização mercantilista, gente, é uma prática econômica absolutista. O mercantilismo é o conjunto de práticas e doutrinas econômicas que vigorou entre os séculos XV e XVIII, baseado numa grande intervenção do Estado na economia, na manutenção de uma balança comercial favorável, na prática de monopólios e protecionismo alfandegário. Tudo isso você já tem aqui no nosso canal, no Mestres da História, uma aula toda especial sobre o mercantilismo. Se você ainda não viu, eu convido você a conferir. Perfeito? Temos então o processo de exploração colonial, a América Espanhola e a América Portuguesa. Importante que temos algumas características que são semelhantes, mas temos também muitas características que são diferentes em ambos os processos colonizadores. A América Espanhola e América Portuguesa, América Lusitana, que é o nosso queridinho, muito amado Brasil. Perfeito, pessoal? Um aspecto importante, a questão da mão de obra. Lembrar que a mão de obra predominante na exploração mercantilista da América foi a mão de obra compulsória, pessoal. Em relação à América Lusitana, América Portuguesa, mão de obra escrava, majoritariamente escrava africana, mas também utilizou-se durante certos períodos e em certas regiões também a mão de obra escrava indígena. Em relação à América Espanhola, moçada, lembrar que utilizou-se basicamente, na maior parte do território da América Espanhola, utilizou-se o trabalho compulsório indígena. Duas modalidades, a mita e a encomienda. Mita e encomienda, que eram, vamos dizer assim, uma espécie de escravidão disfarçada, pessoal, um trabalho servil extremamente penoso, mão de obra compulsória
indígena, que contribuiu para um grande decréscimo populacional dessas populações, desses grupos nativos aqui da América. Legal? Mais um tema importante chegando para você é o processo de independência, gente. Processo de independência é outro tema que você tem que estudar com muito carinho, com muita atenção, com foco, com força, com fé. Tanto o processo de independência da América Espanhola, quanto o processo de independência da América Portuguesa. Perceber as semelhanças em ambos os processos, mas também ser capaz de identificar as diferenças, os aspectos que eram ali característicos de cada um desses dois processos, que marca a crise do antigo sistema colonial, pessoal. Processo ali que é fruto de uma série de fatores externos também. A independência dos Estados Unidos, 1776, a própria Revolução Francesa, 1789-1799, as guerras napoleônicas, pessoal. A expansão militar de Napoleão Bonaparte bagunçou o coreto ali, mudou o tabuleiro do xadrez político lá na Europa. E aí, claro, teve reflexos diretos na América com os movimentos emancipacionistas. Lembrar que aqui no Brasil tivemos vários movimentos que tentaram a emancipação política. Cito: Inconfidência Mineira, de 1789, Conjuração Baiana, de 1798, Revolução Pernambucana, de 1817. Movimentos estes que tinham influências externas, influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, do liberalismo econômico, enfim. O próprio período joanino, moçada. Importante revisar o período em que Dom João esteve com a corte residindo no Rio de Janeiro, período que vai de 1808 até 1821, período importantíssimo, por exemplo, o Banco do Brasil, que existe até hoje, bb.com.br. O Banco do Brasil foi criado por Dom João. Dom João criou o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, criou o Museu Imperial, foi criado por Dom João, era o Museu Real. Criou a imprensa régia, acabou com o Pacto Colonial, você sabe muito bem, 1808, a abertura dos portos às nações amigas e principalmente, moçada, 1815, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Tudo isso foi sedimentando o caminho do Brasil em direção à sua independência. Importante também falar sobre a regência de Dom Pedrito. Sim, porque quando a corte portuguesa retorna para a Europa em 1821, Dom Pedro, primogênito, herdeiro do trono, fica no Brasil na condição de príncipe regente. Perceba, a permanência de Dom Pedro no Brasil foi mais um passo grande, um passo decisivo para a independência do Brasil, para a nossa emancipação política, que aconteceu em setembro de 1822, está lá com o nosso belo Dom Pedro, que acabou se tornando Dom Pedro I, justamente o nosso primeiro imperador. Bom, mais um tema importantíssimo chegando por aí, pessoal. Segundo reinado, outro tema que despenca nas provas. Tema palpitante. O segundo reinado é justamente o período em que o imperador Dom Pedro II governou o Brasil. Isso vai de 1840 até 1889. Tá aí para você, apareceu na tela, Dom Pedro II. As barbas do imperador aí, pessoal. Como diria Lilia Moritz Schwartz, grande escritora, que produziu essa obra importantíssima, As Barbas do Imperador. Faz um panorama global de
toda a administração de Dom Pedro. Muito mais do que isso, fala desde o início da infância de Dom Pedro, a preparação para que ele fosse sagrado imperador aos 14 anos de idade, pessoal. Toda a simbologia da barba do imperador. Olha aqui a esfinge do imperador na moeda de 1852. O segundo reinado, moçada, é importante porque é durante o período imperial brasileiro que nós temos uma consolidação do Estado do nosso país. O Brasil se configura do ponto de vista territorial durante essa fase. O século XIX, pessoal, você sabe que o Brasil enfrentou algumas revoltas, algumas delas separatistas, como a Revolução Farroupilha, por exemplo, a Guerra dos Farrapos. Todas essas vencidas pelo poder central. Então nós tivemos aí a consolidação do Estado imperial. Outra característica importante é o parlamentarismo às avessas, pessoal, que vigorou no Brasil durante esse período aí. A partir de 1847, vigorou o que se convencionou chamar de parlamentarismo às avessas no Brasil. Por quê? Nós tínhamos dois partidos que praticamente se revezavam na condução política brasileira. O Partido Liberal e o Partido Conservador. E quem promovia essa dança das cadeiras, essa ciranda, essa gangorra política, era o próprio imperador, porque era o imperador que tinha a incumbência de indicar o presidente do Conselho de Ministros, que é justamente o cargo de primeiro-ministro. Então, por isso que era chamado de parlamentarismo às avessas. Olha aí a charge que ilustra muito bem isso. O Dom Pedro II, né, com a coroa na cabeça, movimentando o carrossel. De um lado estão os Luzias, que são os liberais, de outro estão os Saquaremas, que eram os conservadores, e no meio está a velha diplomacia política, para fazer esse carrossel aí. Sobe um, desce outro e por aí vai. Não é? Esse era o chamado parlamentarismo às avessas. Outro tema palpitante que você tem que revisar é acerca da economia brasileira durante o século XIX. Lembrar que o Brasil possuía uma economia essencialmente agrícola, cujos principais produtos eram a cana-de-açúcar, o algodão, tabaco, mas o principal deles, o principal de todos, camisa 10, que pega a faixa de capitão, era o café, pessoal, cultivado em duas áreas principais. No Vale do Paraíba, extremamente tradicional, e depois no Oeste Paulista, que assumiu o controle da produção cafeeira na segunda metade do século XIX. E outro aspecto que não pode faltar na sua revisão é o principal conflito. Na verdade, durante o segundo reinado, nós tivemos uma série de conflitos platinos. A região da bacia do Rio da Prata sempre foi conflituosa, conflito de interesses entre esses quatro países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então esses conflitos remontavam ao próprio processo de formação desses estados sul-americanos e vão desembocar na principal guerra da América do Sul, envolvendo a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Uma guerra travada entre 1864 e 1870, que tem razões específicas, razões geopolíticas, razões econômicas. É a Guerra do Paraguai, pessoal. A Guerra do Paraguai que representa ao mesmo tempo o ponto alto do segundo reinado, o apogeu de Dom Pedro II, mas ao mesmo tempo o seu declínio, a sua decadência. Por quê? Porque ao final da Guerra do Paraguai, apesar do Brasil ter vencido essa guerra, o governo saiu enfraquecido por conta das pesadas dívidas que contraíra ao longo dos 5 anos que essa guerra se desenvolveu. E também
Porque o exército brasileiro saiu muito fortalecido ao final da guerra. E o exército vai começar a questionar, vai começar a exigir maior espaço político. Tanto é que vai gerar a questão militar. Perfeito? Então são fatores que levam a esse desgaste de Dom Pedro II. E tem a questão do abolicionismo também, pessoal. Inclusive, boa parte do exército que combateu na Guerra do Paraguai, quando retorna para o Brasil, vai defender a bandeira da libertação dos escravos. Porque não se esqueça, boa parte do contingente dos soldados brasileiros nas frentes de batalha era composto por libertos ou até mesmo por cativos. Veja só, o Brasil teve que recorrer aos seus escravos para conseguir vencer a Guerra do Paraguai. Então cresce a questão do abolicionismo e cresce também a questão do republicanismo, pessoal. Logo surge o Partido Republicano Paulista, surge o Partido Republicano no Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais, e aí vai ter todo aquele processo que vai culminar com o golpe de 15 de novembro de 1889, quando os militares, quando o exército, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, proclamam a República. Deodoro, inclusive, acaba se tornando o primeiro presidente da República. Inicialmente um presidente provisório e, a partir de 1891, presidente constitucional. Outro tema importante, já na era republicana, é falar sobre essa eminente figura política, Getúlio Dornelles Vargas. Sim, é muito importante que você revise a era Vargas, pessoal. Temas importantes para serem revisados. A Revolução de 1930. Revolução de 30 é justamente um movimento político-militar com apoio do exército, com apoio de camadas médias, com apoio de oligarquias dissidentes, a chamada Aliança Liberal, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, e com apoio do Partido Democrático Paulista. A Revolução de 30 é um movimento, é um golpe que leva Getúlio Vargas à presidência da República, acaba com a República do Café com Leite e leva Getulinho à presidência da República. Lembrar também que a era Vargas, como você pode ver aqui na imagem, tem diferentes fases. Primeira fase, 1930 a 1934, governo provisório, está aqui o Vargas provisório. 1934 a 1937 foi o quê? Governo constitucional. De 37 a 45 foi o quê? Foi o governo do Estado Novo, a ditadura Vargas. Depois, Vargas se autoexila em São Borja, na sua fazenda Itu, São Borja, lá no Rio Grande, e volta à presidência da República em 1950, mas desta vez ele volta nos braços do povo. Ele volta pelo voto direto, pessoal. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E vai até o suicídio em 1954. Importante perceber as várias transformações econômicas e sociais pelas quais o Brasil passa ao longo desses 15 anos de duração da era Vargas, 1930, 1945. O Brasil vai ter um processo violento de industrialização, pessoal, com apoio estatal. Isso ocorre durante o Estado Novo, que é justamente a última fase da era Vargas, o período ditatorial que vigorou a Constituição Polaca, Constituição outorgada, autoritária. Industrialização, a gente tem, por exemplo, a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a criação da Vale do Rio Doce também, importantes empresas estatais criadas por Getúlio Vargas durante esse período aí, gente. O caráter trabalhismo, não vamos esquecer que o principal sustentáculo da política de Vargas era o apoio que vinham dos trabalhadores.
Não se esqueça que Vargas promoveu o chamado peleguismo, que era uma espécie de controle, de manipulação dos sindicatos. Os sindicatos não tinham autonomia nessa fase da história brasileira. Nessa fase do Estado Novo, os sindicatos estavam atrelados ao Ministério do Trabalho. Aliás, quem criou o Ministério do Trabalho foi Vargas. Quem criou o Ministério da Educação foi Vargas. Quem criou aí o IFAM, né? Na verdade era ISFAM, que hoje é IFAM, Instituto Histórico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Trabalhismo e populismo. Olha o populismo de Vargas, tão populista, mas tão populista, que ele voltou ao poder 5 anos após ter sido enxotado de lá pelos militares que voltaram da Segunda Guerra Mundial. Então esse é um aspecto importantíssimo. Vargas, o introdutor da política populista no Brasil, tanto é que ele retorna ao poder em 1950, enfrenta uma séria oposição da UDN, oposição liderada por Carlos Lacerda, que vão culminar em todo aquele processo que vai ter como fim justamente o suicídio de Vargas em agosto de 1954. Beleza? E fechando aí, gente, não poderia faltar ditadura civil-militar, outro tema que aparece bastante, que as bancas adoram, seja a Unicamp, seja a própria Unesp, seja a FUVEST, gostam de abordar temáticas relacionadas com a ditadura civil-militar brasileira. Revise com atenção o golpe de 1964, ou seja, a tomada do poder. Como é que os militares se instalaram no poder? Quem governava o Brasil até então? Era João Goulart, Jango, que queria implantar as chamadas reformas de base. Então havia naquela época boa parte da sociedade temendo que o Brasil se tornasse um país comunista ou, quem sabe, uma república sindicalista, porque João Goulart tinha muita aproximação com os sindicatos de trabalhadores, com as ligas camponesas que exigiam uma reforma agrária na lei ou na bala, com setores bastante, digamos, radicais. Por isso que os setores conservadores, classe média, vão apoiar a implantação do regime em 31 de março de 1964. Prestar atenção também, gente, de que maneira foram costuradas as alianças, foram implantadas as leis que asseguraram todo o aparelho repressivo do Estado. E aí é importantíssimo você dar uma revisada nos atos institucionais. Aí você pode me perguntar, mas professor, todos eles? Alguns deles, os 5 primeiros pelo menos, são 17 atos institucionais. Mas os 5 primeiros é fundamental que você dê uma revisada. E especialmente o AI-5, pessoal. O AI-5, que foi justamente o que muitos historiadores chamam de golpe dentro do próprio golpe. Ou seja, que implantou a ditadura total, a ditadura de fato no Brasil. Outro tema ainda importante é perceber o governo Médici. O governo Médici vai se notabilizar por alguns aspectos importantes. São eles: a fase do milagre econômico, a fase em que o Brasil conseguiu um grande crescimento na sua economia, crescimento esse que era incentivado pelo capital externo. O Brasil contraía muitos empréstimos e fazia grandes obras, as chamadas obras faraônicas. O Brasil chegou à 8ª posição no ranking entre as principais economias globais. E temos ainda, durante o governo Médici, ocorrem chamados anos de chumbo, porque é a fase da maior repressão contra os chamados subversivos, que eram aqueles contrários ao governo militar. É a fase também
da propaganda ufanista. Pra frente Brasil, Brasil potência, ninguém segura esse país, Brasil ame-o ou deixe-o. É o governo Médici, esse período aí, moçada. Ainda sobre o processo histórico da ditadura civil-militar brasileira, não se esqueça de revisar o processo de redemocratização do Brasil, o processo de abertura lenta, gradual e segura que ocorreu ao longo dos mandatos dos dois últimos presidentes da República no Brasil nesse período. Os dois últimos militares, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. São esses dois presidentes que vão encaminhar o processo de abertura política. Mas não se esqueça, abertura lenta, gradual e segura. É o famoso projeto Golbery-Geisel. Começa lá em meados dos anos 70 e só vai culminar em meados da década seguinte. Estudar dois temas importantes: processo de anistia, a luta pela anistia, libertação dos presos políticos, a volta dos exilados, né? Lembrar até, por exemplo, que tem a música O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, cantada pela brilhante Elis Regina, pessoal. É o hino da anistia. É aquela música lá fantástica, O Bêbado e a Equilibrista. Tiver um tempo, dá uma conferida aí nessa musiquinha aí, dá uma olhada na letra que é emblemática. E outro movimento importantíssimo, olha só, a anistia aconteceu em 79, foi aprovada no governo do presidente Figueiredo. Processo das diretas, já emenda Dante de Oliveira, aconteceu também no governo do presidente Figueiredo. 82, 83, uma grande campanha popular exigindo que a transição para a democracia fosse feita de maneira direta, de maneira democrática, ou seja, com a participação do povo, que o povo pudesse votar para presidente, pessoal, que o povo escolhesse o primeiro civil que iria ocupar a presidência do Brasil depois de 21 anos de governos militares. Isso acabou não acontecendo porque a emenda não passou no Congresso Nacional, não foi aprovada, não teve um número de votos suficientes para que fosse aprovada a emenda Dante de Oliveira. Então foi derrotada. O próprio presidente João Figueiredo teria dito certa vez: o brasileiro não sabe nem escovar os dentes, que dirá votar para presidente, né? Daí que o Roger Moreira, vocalista e líder da banda O Traje a Rigor, pegou o mote para fazer aquela música Inútil, que é justamente o hino dessa transição, né? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Dizem os versos da canção. Dá uma conferida nessa canção também aí, pessoal. Ah, por falar em música, a música que entoava a campanha das diretas e depois entoou também a campanha de Tancredo, na presidência da República. Tancredo foi eleito no colégio eleitoral em 85. Era a música Coração de Estudante, de Milton Nascimento. Outra bela canção do cancioneiro brasileiro, do cancioneiro popular brasileiro. Vale a pena conferir, pessoal. Então, são essas as minhas dicas para você de temas essenciais, temas que têm uma grande ocorrência nos principais vestibulares do Brasil. Pessoal, se você gostou da aula, então não se esqueça de clicar no joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, isso ajuda na divulgação. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, ganhar mais adeptos, para que mais pessoas possam participar desse processo pedagógico. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Clique lá.